Meu amigo, você aí cuidando do meio ambiente, cuidando do lixo reciclável, né? Usando carro elétrico, né? Usando o transporte público, né? Para cuidar do meio ambiente e o Lula, né? Gastando 4.000 litros de diesel em um barco que ele está alugando lá na COP30. Veja isso. Então, a gente vai ver isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, já chega dando aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo. E a gente já começa aqui com a embarcação Lana 3. Foi de Manaus a Belém pelo rio Amazonas e retornará após a estada do presidente na COP30. Trajeto de 12 dias consome 50 litros de combustível por hora. Tá aqui, pessoal, o Lula, então, né, hospedado neste barco aqui, que consome 50 litros de diesel por hora. Então, barco Lana 3, em que o presidente Lula e sua equipe estão hospedados desde segunda-feira, para participar da COP30 e de eventos prévios, gastará no mínimo 4.000 litros de diesel para ir de Manaus até Belém e retornar. O trajeto de ida pelo Rio Amazonas leva 5 dias. A volta, 7 dias por causa da contracorrenteza. Pessoal, qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade desse gasto absurdo, né, que o Lula está fazendo aí com a sua equipe, né? Me explica aí. O motor de fabricação brasileira consome 50 litros de diesel por hora de navegação. Combustível é considerado um dos mais poluentes. A embarcação navega entre 20 e 30 km por hora e o caminho entre as duas capitais é de 1.650 quilômetros, considerando os 5 dias de ida e os 7 dias de retorno. O consumo deve ser cerca de 4.000 litros de diesel. Então, a viagem, no entanto, poderia ser feita em 3 dias, caso não atracassem a embarcação em portos ao final do dia. A razão para pernoitar é que existem barcos piratas ao longo do rio Amazonas, que na maioria das vezes atacam durante a noite. Mas isso, né, pessoal? Então, correndo o risco ainda aí de acontecer alguma coisa, principalmente naquela parte lá que tem muitos narcotraficantes naquela região. O motor do barco não fica ligado enquanto está atracado em Belém, porque é possível ligar a embarcação à rede elétrica. A conta do consumo de combustível considera somente o deslocamento. Não foi contabilizada a necessidade de ligar o motor para o funcionamento do ar-condicionado em algum porto em que o barco não tenha tido acesso à rede elétrica. O barco alugado utiliza diesel convencional. Não há costume de usar biodiesel na região. A manutenção do motor é realizada a cada 100 horas de navegação. Então tá aí, pessoal. Segundo aqui os dados, né, do Poder 360, a Secom informou que a diária média cobrada no aluguel do barco é de 2.647 por pessoa. A presidência, contudo, não informou quantas pessoas estão hospedadas na embarcação, além de Lula e da Janja, quantos tripulantes foram contratados e nem o valor total do aluguel. Então, a gente vê, né, pessoal, o Lula sempre escondendo os gastos do seu governo, né, que não é nada transparente. Bom, próxima notícia que a gente vê aqui, né, a gente vê a Gleisi Hoffmann, né, ministra do Lula, né, indo contra o governo equiparar facções do crime organizado ao terrorismo. Vamos ouvir aqui. O que a gente vai mostrar, então, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo federal é terminantemente contra
o projeto de lei que equipara facções ao terrorismo. Segundo a ministra, o projeto abriria margem para a intervenção de outros países no Brasil. Não, nós somos contra, o governo é terminantemente contra. Somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem um objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções, e temos lá a PEC da segurança, que está dormitando há 6 meses quase, e que a Câmara não deu encaminhamento. Está na comissão especial, eu espero que o relator realmente apure seu relatório para que a gente aprove o mais rápido possível, para nos dar condições de fazer operações integradas. Então, a gente viu a ministra das Relações Institucionais, que faz a articulação do governo com o Congresso, a ministra Gleisi Hoffmann, né, Lari, falando que não quer. Ela argumenta uma questão de mérito, dizendo que, olha, esse projeto do Danilo Forte, o deputado federal, que foi o primeiro que chegou, né, o primeiro a tramitar, que chegou na casa, de equiparar facções, organizações criminosas com terrorismo, isso poderia abrir brecha para ataques de nações, né, ataques do exterior ao nosso território, enfim, argumentando questões sobre soberania. Ao nosso território não, né? Aos narcotraficantes, né? O que seria muito bem-vindo. Pessoal, próxima notícia aqui, a gente vê que a esquerda não aceita que o brasileiro gosta da polícia e gosta de ter segurança. Vamos entender aqui. A esquerda não aceita a ideia de que a população brasileira, os brasileiros gostam de polícia. Todas as pesquisas demonstrando uma aprovação alta, seja no plano nacional, seja no plano estadual, no caso do Rio de Janeiro, da operação, né? E as imagens que nós vimos, primeiramente no Fantástico, não sei se você assistiu, eu fiquei impressionado, foi uma ótima reportagem, aliás, fazia tempo que eu não vi uma reportagem tão boa na televisão brasileira. Eu fiquei impressionado, porque de fato aquilo não é uma operação, não foi uma operação policial simplesmente, foi uma batalha de uma guerra. E esses policiais são verdadeiros heróis, na minha opinião, porque sinceramente o empenho ali deles, eles resgatando os companheiros, os colegas feridos sob intenso tiroteio, né, os bandidos não facilitarem em nenhum momento. Enfim, aquilo é uma operação de guerra, ficou claro. E ao verificar isso, a população, obviamente, não poderia deixar de apoiar. Quer dizer, os brasileiros, nós todos, mas especialmente aqueles que vivem nas favelas, e nas favelas cariocas isso ainda é mais dramático, eles não aguentam mais a criminalidade. A gente chegou num ponto realmente que é do insuportável. E olha, eu diria que o limite dos brasileiros é bastante largo, porque precisou chegar a essa situação para as pessoas começarem a, de fato, a se dar conta de que não é possível ir adiante. Diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui, dá aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo, e se gostou do vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.